Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que Deus tem colocado no meu coração. E quem é costumeiro já de vir aqui sabe que sempre nas minhas orações eu sempre oro para que seja manifesta a presença do Senhor, para que o Espírito Santo esteja aqui, para que a presença do Senhor de fato esteja no nosso meio e na nossa vida. Isso faz parte, tem feito parte das minhas orações ultimamente. E semana passada eu estava aqui abrindo o culto e falando a respeito do nosso corpo, que é a habitação do Santo Espírito de Deus, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que nós somos templo, que nós somos santuário do Altíssimo, da importância da gente cuidar desse templo. E eu não poderia essa noite sair muito fora daquilo que Deus tem tratado comigo, que é a importância da presença de Deus na nossa vida, da importância da presença de Deus nesse culto, nessa reunião. Quando nós nos reunimos aqui, a presença de Deus está aqui. A presença manifesta do Senhor. Porque existe uma diferença entre a onipresença de Deus, que é os olhos do Senhor passeiam por todo lugar. Deus ele se faz presente no meio de todas as pessoas, cristãs ou não. Isso é a onipresença. Mas existe a presença manifesta do Senhor. E é sobre essa presença manifesta do Senhor que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. O que nós poderíamos aprender sobre essa manifestação de Deus? Como nós podemos atrair? E o que muitas pessoas fazem que acabam afastando essa presença do Senhor da nossa vida, dos cultos e, infelizmente, das reuniões das pessoas? Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus que gosta de se relacionar com seus filhos. Não é à toa que ele criou o homem, criou Adão, criou Eva e fez um jardim. Para quê? Para que ele pudesse se relacionar com seu filho. Então, todos os dias, na viração do dia, Deus ia até eles e conversava com eles. Mas no momento houve algo. O pecado entrou no coração de Adão e Eva. E Deus precisou expulsar os seus filhos ambos do jardim. Porque Deus e o pecado não podem habitar no mesmo lugar. Se nós temos uma vida, se a pessoa tem uma vida de pecado, Deus não pode habitar naquela pessoa. Se na congregação existe uma vida do corpo em pecado, Deus não pode estar ali presente, porque Deus e o pecado não podem andar juntos, nem lado a lado. Não é à toa que até Adão e Eva ele teve que se afastar, porque ele não suporta o pecado. Deus não se relaciona com o pecado. E também não foi diferente quando Moisés, que livrou o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, e passando então pelo deserto e indo em direção à terra prometida, Deus se revelava apenas a Moisés. Deus não se revelava ao povo. Deus fazia milagres no meio do povo. Deus mandava o maná do céu. Deus mandava carne quando eles reclamavam. Deus mandava, era uma coluna de fogo durante a noite, uma fumaça durante o dia. A sola dos seus calçados não se gastavam. Havia milagres no meio do povo. Mas o povo não tinha uma relação com Deus. Apenas Moisés conversava com Deus. Hoje muitas pessoas veem milagres, presenciam milagres, mas ainda assim não têm uma relação íntima com Deus. Deus não mora nelas. Você pode vivenciar, presenciar e até receber um milagre, como aquele povo no deserto recebia, mas eles não tinham a presença de Deus habitando dentro deles. E hoje, infelizmente, acontece também no nosso meio. Pessoas que vão em todos os cultos, trabalham na igreja, mas não existe a habitação do Altíssimo dentro daquela pessoa. Existe isso hoje? Infelizmente existe. Assim como existia naquela época. No tabernáculo, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, e ali habitava a presença de Deus. E somente uma pessoa, uma vez ao ano, poderia entrar. E essa pessoa, ela entrava amarrada com uma cordinha,
Porque se ela entrasse no Santo dos Santos e fizesse ali a oferta de sacrifício e a oferta não fosse aceita diante de Deus, ele poderia morrer fulminantemente. Então as pessoas, ninguém poderia entrar para retirar o corpo, eles tinham que puxar o sacerdote pela cordinha. Ninguém poderia entrar ali. Porque a presença de Deus é tão forte, era tão forte que as pessoas não poderiam aguentar. E havia sininhos na orla da vestimenta do sumo sacerdote, porque enquanto ele caminhava, as pessoas viam, olha, ele está vivo. Porque se o sininho parasse de bater, se dizia assim, olha, Deus não recebeu a nossa oferta e o sumo sacerdote morreu, vamos puxá-lo por uma cordinha. De tamanha a grandiosidade da presença de Deus e como o povo era pecaminoso, porque tinha se afastado de Deus desde Adão e Eva por causa do pecado. E Deus, para santificar o seu povo, para voltar a ter uma relação íntima com todos, não apenas agora só com Moisés, só com o sumo sacerdote, mas Deus queria voltar a relação dele com cada filho. Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter livre presença. O véu foi rasgado e hoje nós podemos entrar na presença do nosso Pai. Hoje a presença dele pode ser manifesta na minha vida e na tua vida, porque Jesus entregou a vida dele por todos nós. E o que nós estamos fazendo com esse privilégio que nós temos de ser morada do Altíssimo, templo, santuário do Espírito Santo? Aquele povo do deserto, eles vivenciavam milagres, eles viviam milagres, eles atravessaram o mar, eles viram maravilhas, mas eles não sabiam que era Deus morando neles. Hoje nós sabemos, podemos não atravessar o oceano, mas muito mais do que ver milagres é saber que a presença de Deus está dentro de nós. É muito maior. Moisés, quando foi em direção à terra prometida, Canaã, e Deus falou assim para Moisés, olha Moisés, esse povo tem um coração muito duro, eu não vou no meio de vocês. Olha, a terra é prometida, Canaã está lá, mas eu não vou no meio de vocês, eu vou mandar um anjo. E Moisés falou assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Não adianta a promessa, não adianta a terra prometida, não adianta o milagre se a presença de Deus não estiver no meio deles. Então, meu amado, não adianta você saber que você tem uma promessa linda e maravilhosa à sua frente, que está lá, se você não carrega a presença de Deus. Moisés já vivia essa experiência, já conhecia. Senhor, a terra é prometida, não nos falta nada nesse deserto, a gente vê maravilhas e milagres, mas a tua presença é muito maior que tudo isso. Enquanto muitas pessoas estão buscando cultos, estão buscando religiões, em busca o quê? De promessa, de coisas materiais. O que vai ser da minha vida no futuro? As bênçãos, a gente só quer saber das bênçãos do Senhor, a gente não quer mais saber da presença do Senhor. Porque é no processo, a presença de Deus na nossa vida, durante esse processo, durante esse percurso, que vai fazer com que a gente chegue nas promessas. Porque as promessas nunca vão se chegar, vão ser apenas estar só aqui, se Deus não fizer morada em nós. Se nós não formos habitação, morada do Deus Altíssimo. E eu gostaria de ler com vocês, não precisam abrir, já tenho anotado aqui, Jeremias 23, 23, que diz assim, eu sou o Deus que está em toda parte, não num só lugar. Eu estou em toda parte, não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda a terra, em toda parte, no céu e na terra? De Deus não se esconde. Sabe, de repente você está entre quatro paredes num quarto, mas ninguém está me vendo.
Deus está te vendo. Você está conversando com alguém, fofocando a respeito da vizinha, falando mal, mas só entre nós, a vizinha não está sabendo. Deus está vendo. Ah, mas é só uma mentirinha aqui, porque é pro bem. Porque se eu não falar isso aqui, vai dar tudo errado. Ninguém está vendo, ninguém vai saber. Deus está vendo. De Deus, a gente não esconde nada. Nem os nossos pensamentos. Nem quantos fios de cabelo na nossa cabeça. Nem do nosso passado, nem do nosso presente, nem do nosso futuro. Deus, a gente não esconde nada. E em Provérbios 15, 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Crente, não crente, independente do que crê, Deus conhece a vida de cada um de nós, dos bons e dos maus. Se Deus está em todos os lugares, por que então que a gente tem que falar, Senhor, se faça presente? Olha só, parece até porque se Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele conhece os bons e os maus, então por que eu vou orar, Senhor, se faça presente? Deus já não é presente? Senhor, se faça presente no nosso meio. Se Deus é um Deus onipresente, abrange todo o universo. Mas a presença manifesta de Deus, Ele escolhe se fazer conhecido. É diferente. É diferente Deus estar em todos os lugares, os olhos dele passeiam sobre toda a terra, olhando os bons e os maus. É diferente de Deus se fazer conhecido, Deus se revelar aos seus. É bem diferente. E eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa presença manifesta. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Isso é onipresença de Deus. Seus olhos passam por toda a terra, onipresença de Deus. Para mostrar-se forte, para quê? Qual é o motivo dos seus olhos passearem por sobre a terra? Para mostrar-se forte, ou seja, para se revelar, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso é presença manifesta. Seus olhos passeiam por toda a terra, isso é onipresença. Para se revelar àqueles cujo coração é totalmente dele. O coração de todas as pessoas, é totalmente do Senhor? Não. Muitos não aceitaram Jesus Cristo. Muitos aceitaram, mas vivem uma vida, como diz a palavra, morna. Não é nem quente, nem frio, é morno. Mas Deus, Ele se revela quando nós temos um coração direcionado em recebê-lo. Quando ansiamos pela presença, nós buscamos a presença. É diferente de você estar aqui, passeando pela cidade. Agora, quando estamos reunidos, seja eu no meu quarto sozinha, seja numa reunião aqui, mas nós estamos buscando, clamando pela presença manifesta do Senhor, e Ele se faz presente, se mostra forte, Ele se revela. Ele revela a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor. Ele se revela a nós. Se revela. E no livro de Salmos 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos? Não, de todos que o invocam. Se nós estamos invocando ao Senhor, perto Ele está. De todos os que o invocam em verdade. Vejam que até Ele faz uma separação. Ele se revela a todos aqueles que o invocam em verdade. Ora, se está escrito em verdade, é porque tem aqueles que o invocam em mentira. Não tem? Tem. Porque, infelizmente, há muitas congregações, reuniões, cultos religiosos que invocam Jesus, que invocam a Deus. Mas o Deus que não se manifesta nesse ambiente porque eles estão invocando a outros deuses. Porque existem religiões que falam de Jesus, que falam muito bem de Jesus,
Mas será que Jesus está lá? Será que Deus se revela a esses que também falam de Jesus, mas que na verdade distorcem completamente a Bíblia, a palavra do Senhor? Deus não se manifesta a esses, mas eles estão com a boca cheia de palavras falando a respeito de Jesus. Porque sabe, meus amados, vocês podem conhecer a Bíblia, mas eu vou falar alguém que conhece até mais que nós: Satanás. Satanás um dia, Lúcifer foi um anjo de luz. Ele andava com Deus. Eles sabem muito mais das Escrituras que nós. Quantas reuniões estão falando a respeito de Jesus e de Deus, mas que de Jesus e Deus não tem nada. Então Deus se manifesta àqueles cujo coração é totalmente dele e àqueles que o invocam em verdade, porque tem aqueles que estão invocando em mentira. E nós precisamos ter algumas atitudes que atraem a presença do Senhor. Porque algumas atitudes na nossa vida afastam. Como aquele povo lá no deserto, quando Deus disse a Moisés: olha Moisés, tu vai, leva o povo à terra prometida, mas eu não vou estar com vocês. Um anjo vai junto. Porque o coração desse povo é duro. Aí então, já há uma característica daquelas pessoas que não carregam a presença do Senhor, um coração endurecido. Mas eu gostaria de começar falando a respeito das atitudes que eu e você precisamos ter para que a gente possa carregar essa presença do Senhor. E uma das coisas é a intencionalidade. É uma escolha consciente e necessária para atrair a manifestação da presença de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 13, 20. Eu estou à porta e eu bato. Se ouvir a minha voz. Então, ali Jesus dizendo assim: eu estou aqui, eu estou presente, mas você tem que fazer uma ação, abrir a porta. Nós precisamos todo santo dia abrir a porta para Jesus. A porta da nossa casa, a porta do nosso emprego, do nosso trabalho, a porta da nossa família. Se nós vamos viajar, Senhor, que o Senhor esteja conosco nessa viagem. Todo o tempo nós precisamos ser intencionais, conscientes de que nós precisamos abrir a porta para Jesus todos os dias da nossa vida. Ter essa consciência, a busca tem que ser contínua. Moisés, todos os dias ele saía do arraial, do meio do povo, e ia até uma tenda para buscar a presença de Deus. E eu pergunto a vocês: vocês estão buscando a presença de Deus diariamente? Eu faço um devocional, eu faço uma leitura da Bíblia, eu escuto algumas mensagens, eu estou indo nos cultos. O que eu estou fazendo para buscar ser intencional, para buscar a presença de Deus, para que Ele se manifeste na minha vida? Essa busca tem que ser diária. Moisés fazia isso diariamente, ele precisava sair no meio daquele povo de coração duro, se retirar e buscar um local onde só Deus, só Ele e Deus poderiam estar ali. Só que nós diariamente buscamos um local, um momento no tempo para estar presente em oração com o Senhor Jesus. Precisamos ser intencionais. Eu estava falando com a Rose antes de começar o culto. Como é bom a gente no início do dia se reservar um tempo para fazer um devocional, abrir a Bíblia, ler um versículo. Porque se a gente deixa no final do dia, o que acontece? A gente está cansado, chega em casa, tem um banho, vamos jantar, e quem tem filho cuida do filho, não sei o que, quando cai na cama está morto. Quando está na cama já não aguenta mais, já está cansado. Aí vai ler um livro, vai abrir a Bíblia, a gente cai no sono em poucos minutos. Deixar para dar um tempo para Deus do que resta, da sobra do meu dia, nunca vai ter, a gente nunca vai achar a sobra. Porque o que sobra a gente já está cansado, a gente já está
Então a gente precisa ser intencionais. Precisamos ser intencionais nessa busca pela presença do Senhor. Convidar Jesus a cada dia para entrar nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa vida. A cada minuto nós precisamos colocar isso em oração. Porque Jesus está às portas. Ele bate. E nós precisamos abrir essa porta todos os dias para Ele. Uma outra maneira, uma outra atitude que atrai, além da intencionalidade nossa de buscar a Deus todos os dias, seja em oração, uma meditação da palavra, uma ministração que a gente vai assistir, nós precisamos andar em comunhão. Em comunhão. Porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a sua bênção. É como eu falei aqui na nossa oração de entrada, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Deus, ali Ele estaria presente. Deus nos chama de membros de um só corpo, no qual o cabeça é Cristo. Se cada um aqui é membro, quando nós nos juntamos, nós formamos um corpo. E essa unidade faz com que todos, com a mesma visão, com a mesma busca da presença, da manifestação de Deus, do Espírito Santo falando aos nossos corações, e essa busca faz com que a presença de Deus seja manifesta nesse ambiente. E quando todos nós estamos aqui reunidos num só corpo, somos membros, eu consigo olhar para vocês e conversar com vocês e saber como é que está o outro membro deste corpo. Porque Deus diz que cada um tem a sua importância, cada um tem a sua característica peculiar. Os braços nem sempre fazem o mesmo papel das pernas, ou as pernas dos braços, como eu vou caminhar com os braços. Então, cada um tem a sua finalidade, o seu objetivo e a sua importância. E quando nós nos unimos e conhecemos a fragilidade ou a necessidade do outro, isso é importante para que a presença de Deus seja manifesta. No Salmo 133 diz: quão bom e quão agradável é que vivam os irmãos em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Algumas traduções dizem que o Senhor habita pessoalmente para sempre. É na comunhão, é na união. É na união dos santos. Porque pode estar nós todos aqui reunidos e não estarmos. Estamos reunidos, mas não estamos unidos. É possível? É possível. Estarmos todos aqui presentes, reunidos, buscando a Deus, mas eu não estou nem aí, porque o outro membro está acontecendo na vida dele, o que o outro membro está passando, quais são as dificuldades, as fragilidades do outro. Podemos estar reunidos, mas estar completamente desunidos. A presença de Deus se manifesta, a presença de Deus não se manifesta numa reunião, num conjunto de pessoas que se unem num ambiente com um propósito, mas cada um pensa no seu umbigo. Porque tem muitos lugares que são grandes, que são maravilhosos, que tem um grupo de louvor, um telão e tudo, mas parece muitas vezes que entra e sai, todo culto, entra e sai e nada acontece. Porque são várias pessoas reunidas no ambiente, mas não estão unidas num só propósito, não são membros de um só corpo. Cada uma pensa em si. O que eu vou receber do Senhor? O que eu vou lá para receber do Senhor? Mas eu não penso no que o outro precisa receber, qual é a necessidade do outro e o que eu tenho para entregar nesse dia de culto ao Senhor. O que eu tenho para entregar hoje ao Senhor? Será que a gente se perguntou? Será que a nossa pergunta é assim: eu vou lá porque o que será que eu vou receber hoje do Senhor? Que palavra será que Ele vai me entregar? O que Deus tem para mim? Será que Ele vai confirmar alguma promessa? Isso são perguntas quando eu tenho um olhar só para o meu umbigo. Agora, quando eu vou no culto pensando, hoje eu quero entregar a minha melhor oração ao Senhor.
Hoje eu quero entregar o meu melhor louvor, eu vou levantar as minhas mãos. O que será que o meu irmão está precisando? Eu vou conversar com eles, eu vou saber da necessidade deles. Vejam que isso é uma mudança de mentalidade completamente diferente. E eu saio da visão do meu umbigo para olhar para o corpo. E para olhar para Deus, o que eu posso oferecer a Deus. Senhor, o que eu posso te oferecer? Eu quero te ouvir porque eu quero saber o que eu posso te oferecer nessa semana. No meu trabalho, na minha casa. Como eu posso te agradar essa semana? Será que o Senhor vai me dar a oportunidade de falar da tua palavra para alguém? Será que o Senhor vai me dar a oportunidade de orar por alguém? Vejam que é completamente diferente. E a presença do Senhor se faz manifesta numa igreja unida. Não se manifesta numa igreja dividida. Numa igreja onde as pessoas só pensam nas promessas de Deus para si. Numa igreja onde cada um fala mal do outro. Se Deus não queria andar no meio de um povo, onde ele realizava milagres no deserto, ele falava assim: meu anjo vai com vocês, mas eu não vou. O coração desse povo é duro. Imagina se a gente soubesse que a gente está indo para um lugar. Pensa assim, se eu falasse para vocês: o anjo do Senhor está aqui, vocês já, né? As promessas de Deus para vocês estão aqui, ó, à frente de vocês. O anjo do Senhor está aqui. Nós já estaríamos maravilhados, satisfeitos. Mas vejam a diferença de mentalidade de Moisés, de um grande líder. Ele disse: Senhor, não é anjo e nem promessa, é a tua presença manifesta aqui que faz a diferença na minha vida. Será que é isso que nós falamos para Deus? Senhor, é a tua presença na minha casa. Não é o carro que me leva para o trabalho. Não é nem o emprego que paga o meu salário. É a tua presença. Porque não é aquilo que tu me dá, é aquilo que tu é na minha vida. Essa é a diferença. E não é isso que nós estamos buscando. Não é isso que as pessoas buscam. As pessoas buscam que Deus me deu emprego, Deus me deu um salário maior. Glória a Deus, aleluia. É a promessa do Senhor. Deus me deu filhos, é a promessa do Senhor. Deus me deu capacidade de falar, de ouvir, de caminhar, é a promessa do Senhor. Tudo isso é maravilhoso. Mas é a presença do Senhor sendo revelada dia após dia na minha vida que vai fazer a transformação real na minha vida. Não é meu carro novo, não é a casa dos sonhos, não é o marido, a esposa dos sonhos, a criança maravilhosa que Deus me deu. Não é isso. Moisés entendeu que não é a promessa, que não é o anjo, é a presença. É a presença que nós precisamos buscar quando a gente vem num encontro como esse. Não é aquilo que Deus pode me dar. Não é o que Deus pode me dar. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. É na unidade do corpo. Estão todos juntos, sendo membros de um só corpo. Deus, ele não trata na individualidade, ele não trata somente na individualidade, ele trata no coletivo. A Bíblia também fala, quando você orar, entra no teu quarto em secreto, que Deus em secreto, ele te recompensará. Existe uma recompensa quando você busca o Senhor em secreto. Mas existe uma bênção quando nós nos reunimos e a presença do Senhor se manifesta no nosso meio. E Ele fala conosco. Em Efésios 4 diz: pelo contrário, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido. Às vezes um corpo ele pode estar desajustado e desunido. Aqui fala no corpo ajustado e unido, por meio de todas as juntas que o auxiliam, cresce e se edifica, à medida que cada parte
desempenha a sua função para a edificação de si mesmo em amor. Cada membro desempenha a sua função. Às vezes tem um membro que quer desempenhar a minha função, eu quero desempenhar a função da Gabi, que a Gabi quer desempenhar a função da Lona. Não. Numa igreja onde cada um quer desempenhar a função do outro porque acha que aquele membro é mais importante, o braço é mais importante que o dedinho do pé, no local onde o membro não é unido e não é ajustado, Deus não se faz presente. Por isso que ele fala de um corpo ajustado, um corpo unido, onde cada membro sabe o seu lugar. Isso é o corpo de Cristo. Nem todo lugar onde as pessoas se reúnem é de fato o corpo de Cristo. Amém? Estão entendendo, amados? Da importância de atrair a presença de Deus para a nossa vida? É sermos intencionais, é andarmos em comunhão, em união, como um corpo verdadeiro, um corpo ajustado, unido, alinhado, de cada um sabe o seu lugar e a sua importância. Uma outra atitude que atrai a presença de Deus é a humildade. Enquanto Deus é alto e sublime, Ele escolhe habitar em lugares específicos, no coração quebrantado. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito. O que é o contrito? É aquele que se arrepende do pecado e humilde de espírito. Para quê? Qual é a finalidade? Vivificar, dar novo ânimo, vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ser humilde de espírito significa reconhecer total e constante dependência de Deus. É ter uma atitude de modéstia, submissão, o oposto do orgulho e da autossuficiência. Quando a gente acha que tudo que a gente faz é força do nosso próprio braço. É o meu diploma, é a minha inteligência, é a minha intelectualidade, é a minha capacidade, perseverança, persistência, é eu. É a pessoa soberba. E dos soberbos, Jesus não quer nem saber, ele se afasta dos soberbos, mas ele vive com os contritos, ou seja, aqueles que sabem que são pecadores, que carecem da graça de Deus, aqueles que sabem que não são autossuficientes, mas que Deus é e que ajuda. Deus anda com aqueles que são humildes. E quando eu falei humildade, meus amados, eu não estou falando assim, eu vou botar uma roupinha mais ou menos. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Não é na aparência. Porque muitos são humildes só de aparência. Mas no coração, tem uma soberba, uma autossuficiência, um egoísmo tremendo. Mas a humildade de coração, é esses o que o Senhor glorifica, é esses de quem o Senhor se agrada. Daqueles que têm a humildade de reconhecer que precisa vir, se reunir num local, porque depende. O braço depende do outro braço, a perna depende da outra perna. Ninguém gosta de ficar andando que nem saci pererê. Nós dependemos das orações de cada um, eu dependo da oração de vocês. Nós somos membros, eu preciso ter essa humildade de saber que eu dependo de cada um de vocês. Quando somos verdadeiramente membros de um corpo, nós dependemos uns dos outros para caminhar, para seguir. Porque coisa ruim é a gente andar sozinho. Você até consegue, durante um período da tua vida, andar sozinho. Mas uma hora você sente falta. Assim como Adão falou, Senhor, os animais, tem macho, tem fêmea, e eu estou sozinho. Deus fez a mulher. O homem e a mulher podem andar sozinhos durante um tempo, mas vai sentir o desejo do coração de se relacionar com alguém do sexo oposto.
Existe um momento em que a gente vai sentir falta de ser relacionado com alguém que a gente não sabe quem. Existe um vazio na nossa vida e nós sabemos que é Deus. Existe um momento da nossa vida que nós sentimos falta de relacionamento. A gente compra um cachorro. Ai, Laura, pois então. Por que muitos casais, antes de terem filho, acabam tendo um cachorro? Porque era para ter filho, mas a gente inventa um cachorro. Pessoas buscam coisas, bens materiais, que nunca saciam, porque existe um vazio que é Deus. Uma hora eu em casa, uma hora na minha casa. Precisamos dos nossos amigos. Precisamos andar no meio de pessoas, num culto, no meio de pessoas que têm a mesma visão, o mesmo propósito, falam o mesmo idioma, que é uma igreja. Precisamos andar em união. Sozinho nós até caminhamos, nós não vamos muito longe. É melhor que dois estejam juntos, porque se um cair, o outro levanta. Se eu cair, eu tenho para ir, eu posso ali ligar para o meu pastor, eu posso ligar para o meu amigo, e ele vai estar orando por mim. Eu vou passar agora por alguma situação difícil, alguma cirurgia, uma entrevista de emprego, qualquer coisa. Eu vou ligar para o meu irmão, ele vai orar por mim. É isso que o corpo faz, é assim que o corpo trabalha. Precisamos andar unidos. Precisamos andar unidos. Isso é uma das formas que atrai a presença manifesta de Deus. Mas existem coisas na nossa vida que nos afastam da presença. Que é o que aconteceu com a vida de Adão e Eva. Quando eles pecaram, o pecado ele cria um abismo entre mim e Deus, entre você e Deus. E o maior exemplo que nós temos é Adão e Eva. E a desunião é um convite para Deus ir embora da nossa vida, da nossa presença com Ele, da presença manifesta. E uma das coisas que, se Jesus está à porta e bate, Satanás ele está ao derredor rugindo como se fosse um leão. Jesus ele está ali, ele bate. Satanás não bate. Se ele tiver que invadir, ele invade. Por isso que é muito mais, precisamos ter muito mais cuidado em ter uma vida que agrada ao Senhor, porque é fácil em ter uma vida que desagrada ao Senhor. E se nós se nós não temos a presença de Deus, nós carregamos outra presença. Porque não existe neutro nessa história. Não, eu sou neutro. Nem Deus, nem diabo. Casa vazia, morada do diabo. Então nós precisamos ter cuidado de estar buscando ao Senhor diariamente na nossa vida. E buscar a respeito da palavra dele. Porque a desobediência à palavra dele faz com que a gente peque. E o pecado gera um abismo tremendo entre a minha vida e Deus, abrindo porta para quem? Para que o inimigo entre e faça bagunça. Aliás, é isso que o inimigo tem feito na vida das pessoas, na vida do corpo de Cristo, que muitas vezes é mais desunido e cada um pensando em si. E é assim que ele está destruindo as igrejas. Assim que o inimigo está destruindo as famílias, quando a gente abre portas por causa do pecado. E a gente fala assim, a gente pensa assim, mas ninguém está vendo, Deus está vendo. Quando Deus está vendo que você está numa vida de desobediência, é porta que a gente abre para o inimigo. Porque se nem Deus quis andar com o povo do Egito, porque gente que vivia reclamando de tudo. Tinha por que nos tirasse do Egito? Lá a gente tinha comida, lá a gente tinha carne, eles estavam indo em direção à terra prometida e estavam com saudade desse povão. E reclamavam. E quantas vezes nós estamos indo em direção às promessas e reclamando e olhando para o passado. Estamos indo em direção, estamos lá olhando, mas lá naquela época, mas naquele tempo. Tu gosta de andar com gente que é chata? Pensa bem. Gente que
só fala, só enche teus ouvidos. Deus não queria dar vida àquele povo. Se a gente vai viver uma vida que só desagrada a Deus, Deus quer andar conosco? Se a gente vive falando contrário à palavra, se a gente tem uma vida contrária à palavra, se eu acho que Deus não está vendo, eu vou fazer aqui só um pecadinho. Ninguém está vendo, ninguém está enxergando. Se a gente vive uma vida assim, Deus se agrada em andar conosco, em se manifestar, em se fazer presente, em se revelar na nossa vida? Não. A gente não gosta de andar com gente chata. A gente atura em amor. Nós também precisamos ter uma vida que agrada ao Senhor. E o retorno da presença manifesta de Deus é a maior necessidade hoje no nosso meio. Ela é superior a recursos que nós usamos, a estratégias, a vitórias ou até mesmo as promessas que Deus nos dá. É a presença dele que nós precisamos orar e clamar para os cultos. Não, agora nós vamos fazer uma estratégia para isso. Vamos montar aqui uma estratégia para atrair as pessoas. A estratégia atrai, mas a estratégia não transforma a vida das pessoas. Eu posso agora fazer assim, não, agora que vai ter bateria, vai ter um fundinho de teclado tocando enquanto eu falo, não, que agora nós vamos fazer um palco aqui, nós vamos chamar as pessoas na rua. Tudo isso pode atrair as pessoas, mas não muda o coração das pessoas. As pessoas não se transformam. Por isso, por que muitas pessoas entram numa igreja, saem de uma igreja e voltam para o mundo? Porque foram atraídas por estratégias, mas não foram transformadas, porque somente o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo não se faz presente em nossos cultos, se a gente busca estratégia atrás de estratégia, as pessoas não se transformam, as pessoas não mudam. Nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias, não só no culto, mas todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé. Gostaria de orar com vocês.